Eu quero a liberdade de manifestar o pensamento. E ninguém, evidentemente, está interessado em liberdade. O Paul Ricoeur, né? Paul Ricoeur é um teórico, né? É um filósofo. E foi alguém que fez boas reflexões sobre a história, né? Então é um autor bastante considerado no campo da teoria da história. Tem um livro marcante que é o Tempo e Narrativa. Eu acho, talvez, não sei se é considerado o mais importante dele, mas também tem a História, Memória e o Esquecimento, que também é um livro muito usado, né? Também muito importante e para mim marca, não necessariamente uma evolução, né? Mas ele expande um pouco mais as reflexões dele, que ele começou lá em Tempo e Narrativa. Então, falando sobre essas narrativas do passado, né? É uma nova série que eu estou abrindo aqui. Eu falo para quem está chegando, está conhecendo aqui o canal, né, ou lá no Spotify, mas no Spotify não tem playlist, né? O pessoal que está vendo pelo YouTube que veja as playlists, né? Tá organizadinho, direitinho. Essa é uma nova playlist falando sobre as narrativas do passado, a princípio narrativas historiográficas. Pode ser que eu trabalhe com textos romances também, né? Talvez. Vamos ver mais pra frente. Que veja esses conteúdos, essas playlists, e se achar interessante, achar bacana, claro que não dá pra ficar vendo assim direto, porque são coisas mais ou menos longas, né? Tem coisas mais curtas e tal, de 15 minutos, 20, 30, né? Mas às vezes uma hora e meia, né? Então tem bastante conteúdo, mas que veja, né, os temas, se achar interessante, achar bacana, para poder seguir, me acompanhar aqui no trabalho, não ficar igual aquela música do, como é que é? Fui humilhado, né? O cara que foi rejeitado lá da Academia da Berlinda. Às vezes a gente sente assim, né? Vai fazer um trabalho bacana e tal, e fala, porra, esse povo aí, caraca, né? É só uma moral, né? Dá uma moralzinha aí, porque a gente tá fazendo um trabalho legal. Pode ter erros, defeitos, enfim. Né? Eu não faço edição, não é uma coisa muito, como é que é, profissional, mas é porque eu tenho que fazer, né? Se eu for parar pra fazer edição, eu acho que eu vou me enrolar, não vou ter esse tempo. Entendeu? Então é mais o objetivo de trazer o conteúdo, nem tanto o formato, né? Esse formato bonitinho, já super profissionalizado que está no YouTube. Mas vamos lá. Então, o que acontece? O Paul Ricoeur, no primeiro, vamos falar do primeiro livro, né? O Tempo e Narrativa. Ele vai falar do seguinte, essa é a aporia, né? A aporia, a dificuldade, vamos dizer, um limiar, né? A parte que ele não consegue ultrapassar. É uma dificuldade que ele vê em toda e qualquer narrativa historiográfica, que é o que ele chama de passeité do passé, né? A passeidade do passado. A tradução na edição da Martins Fontes, o pretérito do passado. Toda a narrativa histórica, historiográfica, nos transmite um pretérito do passado, esse caráter passado do próprio passado. Ou seja, é um passado chegado, você chega a esse passado vicariamente, né? Você não consegue acessar diretamente o passado. Tem, eu acredito, né, um componente aí um pouco, vamos dizer assim, positivista, sei lá, o kantiano, né, de querer apreender a coisa em si do passado, como se o passado existisse por si só. Né, enquanto tal, né, aquela coisa da história enquanto tal como ocorreu, né, aquela coisa positivista, por isso que eu falei do positivismo, né, tem essa coisa de querer resgatar esse passado tal como ocorreu e a aporia tá porque esse passado tal como ocorreu é irresgatável, ele só se resgata vicariamente, né, através de uma determinada situação, de uma determinada narrativa, né, diga-se aqui de passagem. Então acho que tem alguns momentos do tempo e narrativa que são interessantes, quando ele começa falando de um tempo externo, de um tempo climático, vamos dizer assim, o tempo das estações, né, o tempo do calendário, um tempo objetivo, que seria o tempo kantiano, e um tempo subjetivo, que seria o tempo do Santo Agostinho. Aquela passagenzinha das Confissões, que é relativamente comentada, né, quando Santo Agostinho pega e fala assim, o que é o tempo? Se me perguntarem, eu sei. Se eu me perguntar, não sei dizer. Então, exatamente, teria esse tempo exterior do calendário, dos horários, das estações, que seria bem fácil de lidar, e um tempo interior da nossa vivência, das nossas experiências, que leva a gente a essa área de não saber, né? De ser complicado da gente poder organizar
essas temporalidades nossas, né, internas, né, das nossas percepções das coisas, nossas vivências, enfim, etc. Então seriam dois regimes temporais, dois regimes de temporalidade que não se casassem, assim como o presente não casa com o passado, eles estão descolados completamente. Segundo Paul Ricoeur, esse tempo externo também está completamente desconectado, desligado do tempo interno. Tudo isso é muito problemático, né? E aí ele vai falar ainda no tempo e narrativa, vai trazer, né, o Mediterrâneo do Fernand Braudel como um exemplo, né, de quase ficção. Ou seja, se a narrativa história é uma narrativa vicária, uma narrativa que te leva ao passado de forma indireta, você tem que ter uma ficcionalização desse passado, porque não é o passado real, não é o passado concreto, então ele é sempre relativamente ficcional. E ele vai ver, vai enxergar no Mediterrâneo, no Braudel, um quase personagem. O Mediterrâneo é um quase personagem, né? É como se fosse o personagem de um romance, né? Mas não é, porque se trata de uma narrativa historiográfica. Mas seria como os famosos personagens, Madame Bovary, Raskolnikov e tal. Ele teria esse estatuto, né, próximo a um personagem romanesco, né, de romance. E quando ele fala, por exemplo, do Thomas Mann, Montanha Mágica, da Virginia Woolf, aquele primeiro livro da Virginia Woolf, que eu estou esquecendo o nome agora, que é tão famoso que eu esqueci, as pessoas talvez lembrem aí, eu não vou conseguir lembrar agora. Esqueci, cara, da festa, tudo se passa num dia, né, naquele romance, né? Tem uma festa, tem um cara que se mata e não sei o que e tal, e a galera toda junta, ou seja, passam vários tempos, várias temporalidades distintas, todas aglomeradas num dia só, né? Essa questão desse romance da Virginia Woolf, que é o mais famoso dela, e enfim, eu esqueci o nome, né? Mas um Google, Mr. Dalloway. Mr. Dalloway, né? Essa pressão de falar tudo nesse tempo fechado aqui da câmera é complicado. Complica um pouquinho mais. A Mrs., né? Mrs. Dalloway. Montanha Mágica, também que levaria a uma certa atemporalidade do rapaz lá, eu esqueci o nome dele, Hans Castorp, eu acho, se eu não me engano, o protagonista, que está lá no sanatório dos tuberculosos, ele se desconecta da civilização, então ele vive um tempo não linear, seria próximo a esse tempo agostiniano, né? Esse tempo subjetivo. E o terceiro exemplo é o exemplo do Em Busca do Tempo Perdido do Proust, também, que é um tempo todo subjetivo. Então, em linhas gerais, ele caracterizaria o tempo literário como um tempo agostiniano, um tempo subjetivo, e o tempo historiográfico como um tempo objetivo, um tempo de tipo kantiano, vamos dizer assim. Apesar de ter esses entrelaçamentos, no caso do Braudel fazer um quase personagem, né? Não necessariamente um quase romance. Fechou essa observação sobre o tempo e narrativa para poder passar e ver esse tipo de evolução, de mudança no discurso do Paul Ricoeur quando ele chega na História, Memória e Esquecimento, que é um livro posterior. Na História, Memória e Esquecimento, ele vai cunhar o termo de representância histórica, porque não é representação. Aí, de novo, essa coisa dele meio de seccionar as coisas. A representação, a mimesis, seria algo do artista. E o historiador, como não é artista, ele não faz uma representação, mas ele tem uma representância histórica, algo próximo, aproximada a uma representação ficcional. Então não é o quase personagem, essa representância histórica, ou a representância historiadora, ela permeia todo o livro, né? Todos os livros historiográficos. No caso, né, é importante lembrar que no caso ele está muito preocupado mais, eu acredito que seja, né, com a terceira geração dos análises, né, que ele retoma a história da escola dos análises. Braudel, Lucien Febvre, primeira fase, segunda fase Braudel, outros também, né, Pierre Vilar e tal. Tem o Magalhães Godinho, que não entra, né, que está lá como aluno do Braudel e está bem nessa história quantitativista, alguém importante, Magalhães Godinho. Assim como José Matoso já está próximo da terceira geração dos análises. Não que eles pertençam à escola, mas ao tipo de história que está se fazendo. Da mesma maneira que na França, né, nos análises e tal, tem os helenistas, né, antropologia histórica, os medievalistas. Na Itália, que é um movimento independente, tem a microhistória, né? Então, mas também pertence a essa etapa onde também está ocorrendo
essa historiografia como feita pela terceira geração dos análises. Então eles são ali sincrônicos, né? Não necessariamente, eles não são derivados, né? Mas são sincrônicos. Estão fazendo trabalhos historiográficos independentes, mas com muitas coisas similares, muitas coisas parecidas, né? Em termos de estrutura, pelo menos. Então, nessa terceira etapa, se você pegar o Menóquio lá do Queijo e os Vermes, pegar o Retorno de Martin-Guerre, da Natália Zenon Davis, pegar o Domingo de Bouvines, né, que eu acho que não tem nem nota de rodapé esse livro do Jorge Duby, né, o Guilherme Marechal, que também é do Jorge Duby. São livros que um leitor, às vezes desavisado, se pegar na livraria e falar, ó, que legal, o Queijo e os Vermes, aí pega ali a contracapa, acha a história interessante. Se não se atentasse para algumas notas de rodapé ou algum prefácio escrito, fosse direto para o texto, ele poderia ter lido aquilo, esse leitor desavisado, como se fosse um romance. Ou seja, passando por essas três fases, né, da historiografia, da história da historiografia, a escrita historiográfica ficou tão sofisticada que ficou muito próxima à escrita romanesca ou à escrita ficcional. Então, essa proximidade com a escrita ficcional não é necessariamente uma representação artística, mas é uma representância historiadora. Essa é a questão do Paul Ricoeur. E aí vem um problema, né? Dois problemas, né? Um problema é o seguinte: o Paul Ricoeur, ele entende, né, essa representância historiadora a partir de dois termos aí em alemão, que é Darstellen, eu não sei falar alemão, tá? Darstellen, D-A-R-S-T-E-L-L-E-N, que seria retratar ou colocar algo no lugar, ou seja, exatamente quando o historiador está narrando, né, uma coisa que aconteceu passadamente, mas ele não teve nenhum contato direto, né, só o contato através dos documentos. Ou Vertreten, que é atuar como agente para alguém. Aí já entra na questão da testemunha, né, dos testemunhos, que são esses agentes, né, do passado, ou dos que sofreram ali da coisa que ele viu, a questão do oikos, né, eu vi, tal, vivi, vim aqui para contar. Ou seja, isso é muito característica dessa produção historiográfica mais recente. Seriam duas vertentes, né, que, de certa maneira, dentro da própria narrativa historiográfica, se cruzam, né, mas eles seccionam uma coisa da outra. Isso é muito problemático, né? Isso é muito problemático se você for pegar a questão toda da teoria do testemunho, né? Até que ponto, né, o próprio historiador não é, né, um testemunho, né? Enfim, não um testemunho no sentido tradicional que viveu uma catástrofe, um trauma e está ali retratando o que ele viveu, mas algo muito próximo disso. O próprio caso do Carlos Ginzburg ilustra isso, mas eu teria que trazer e expor o caso dele e para poder problematizar essa secção, essa nova secção, tempo externo, tempo interno, romance, ficção, passado enquanto tal, passado narrado, essas secções que eu acho um pouco estanques que o Paul Ricoeur vai operando. Essa última secção, entre esses dois termos, né, o retratar e o atuar como agente de alguém, Darstellen e Vertreten, não vou tratar aqui nesse vídeo porque realmente foge, né, mas só para mencionar que está dentro desse contexto, dessa última reflexão dele na Memória, História e Esquecimento, em especial da Darstellen, né, quando ele tá falando do retratar ou colocar algo no lugar, ou seja, que você está fazendo uma representação de alguma coisa, ou uma representância, né, historiadora. É isso que eu queria pontuar a princípio. Então, como esse passado é um passado derivado, não é um passado que você pode ver ele tal como ele foi, né, essa coisa, né, que eu falo é kantiana ou positivista, enfim, não que o positivismo tem a ver com Kant, mas tem essa mistura entre essas posturas, acaba levando, né, a seguinte reflexão do Paul Ricoeur. Olha só, eu vou trazer aqui um texto dele, né, uma observação da história, na Memória, História e Esquecimento, quando ele está falando exatamente da representação historiadora, ou representância. Olha só, olha que loucura. Aí sim dá para a gente adiantar, né, depois de retratar o Paul Ricoeur. A representância historiadora é, de fato, uma imagem presente de uma coisa ausente. Ou seja, se cria uma imagem, né, que é presente, porque o livro está ali narrando, de uma coisa ausente. O que é o ausente? É o passado. Então, para pontuar, vamos lá.
mas a própria coisa ausente desdobra-se em desaparição e existência no passado. As coisas passadas são abolidas, mas ninguém pode fazer com que não tenham sido. Olha a dificuldade, é impossível resgatar esse passado. Ele está sempre assim, não, o passado é sempre irresgatável, né? Não é inaceitável sugerir que o ter sido constitui o último referente visado através do não ser mais. A ausência seria assim desdobrada entre a ausência como visada pela imagem presente e a ausência das coisas passadas enquanto concluídas em relação ao ter sido. É nesse sentido que o anteriormente significaria a realidade, ou seja, o passado significaria a realidade, mas a realidade do passado. Nesse ponto, a epistemologia da história confina com a ontologia do ser no mundo. Chamarei de condição histórica esse regime de existência colocado sob o signo do passado, como não sendo mais e tendo sido. Ou seja, ele está tentando buscar algum presente aqui em relação ao passado, mas ele não consegue enxergar esse presente. Tá? Isso é importante. Esse passado que ele tenta enxergar, né, mas não consegue ver direito. Aí quando eu for colocar para outro, a reflexão que eu quero sobrepor a do Paul Ricoeur, um pouquinho na frente, aí eu vou trabalhar esse problema ou esses problemas. Nesse ponto, a epistemologia da história confina com a ontologia do ser no mundo. Chamarei de condição histórica esse regime de existência colocada sob o signo do passado, como não sendo mais e tendo sido, e a veemência assertiva da representação historiadora enquanto representância se basearia unicamente na positividade do ter sido, visto através da negatividade do não ser mais. Aqui, devo confessá-lo, a epistemologia da operação historiográfica atinge seu limite interno ao beirar os confins de uma ontologia do ser histórico. Ou seja, uma outra secção, né, em dois, né, a epistemologia, ou seja, a ciência, né, o saber do fazer histórico, ou saber historiográfico, não consegue, né, atingir essa ontologia, essa existência do próprio passado, né? A ciência não consegue, né? Ela tem esse limite de não conseguir abarcar não só o passado enquanto tal, mas a própria noção de nós sermos esses seres que vivemos, que existimos também, né? Já existimos nesse passado. E a partir do momento que esse passado não consegue ser capturado na sua totalidade, outra noção complicada que é de totalidade, coisa em si de totalidade, né? São todas noções muito complicadas, mas a partir desse momento que esse passado não é capturado enquanto tal ou capturado enquanto totalidade, ele não mostra, né, essa limitação, né, da operação historiográfica, da escrita historiográfica, de nunca conseguir fazer voltar o passado. E é claro que o passado não volta. Ele está usando aqui o termo operação historiográfica, que é um termo do Michel de Certeau, que meio que deslancha, né, uma série de reflexões sobre a teoria da história e a história da historiografia, que é algo mais recente, né, década de 70, que tem relação com linguística Turner, né, tem relação com algumas reflexões anglo-saxãs, né, de língua inglesa, o Hayden White em especial, que se destaca, mas outros também importantes. Toda uma discussão teórica sobre a escrita da história e seus limites ficcionais, mas a operação historiográfica, esse texto do Michel de Certeau lá de trás, que é mais ou menos um texto seminal, né, sobre todas essas discussões, e que vai alertar só o seguinte, né, quando você está vendo um historiador escrevendo, você tem que ver os vínculos institucionais, né, que ele participa, a cidade, o tempo onde ele está, o que ele está olhando, né, o que ele está vivendo na história, no tempo histórico dele e tal, são condicionantes da escrita historiográfica, né? O historiador não está fora do tempo, né, falando sobre o passado, né, trazendo esse passado, mas a partir de um lugar fora do tempo. Tem que ver qual é o tempo do historiador para poder analisar o tempo que o historiador narra. Essa é a sacada do Michel de Certeau, que realmente é muito boa. Realmente é muito boa. Enfim, então eu quero trazer uma outra situação, que já é uma reflexão do Deleuze, que eu acho que é alguém que
que trabalha muito bem com a questão do tempo, né? Ele está sempre trabalhando com isso em várias situações diferentes e vai escrever os 2 livros sobre o cinema, em especial o 2º volume, que se chama Imagem e Tempo. E ele vai refletir bastante sobre essa questão das temporalidades, né? E o Deleuze faz uma leitura do Santo Agostinho, aquela mesma situação do Santo Agostinho, né? Daquela pergunta do Santo Agostinho, que é a seguinte: para o Santo Agostinho, segundo Deleuze, não é que existiria um tempo exterior, um tempo que se sabe, né? E um tempo interior que não se sabe. O que causa essa confluência ou essa simultaneidade de temporalidades é que existe um presente do passado, um presente do presente e um presente do futuro. É claro que essa leitura do Agostinho, feita pelo Deleuze, está impregnada do Bergson. Então, existe um presente do passado, ou seja, um passado presente, né? Por exemplo, a escravidão no Brasil, estou dando um exemplo assim, bem básico, né? A escravidão no Brasil é super presente, né? Por vários motivos. Em especial nossa não modernidade, ou não chegada na modernidade, ou na chegada de uma maneira dependente ou periférica. Toda essa discussão que às vezes os economistas fazem, né, de não ter feito um ciclo de modernização completo, tem relação direta com o aviltamento, né, com a precariedade dos poderes produtivos do trabalho. Essa herança de você ter trabalho de graça, trabalho barato. Isso implica, né, você não ter pessoas qualificadas para poder trabalhar em áreas, em ramos do conhecimento, ramos da indústria ou do que seja, né, mais qualificados, melhores, né? Então a gente não consegue ingressar com ciência, com tecnologia e com um processo amplo de industrialização. Isso é uma das imensas, inúmeras e infinitas implicações dessa escravidão que ainda vive em nós, né? Dessa elite também escravista que continua a existir, apesar de formalmente ou presentemente, ou pelo que nossos olhos veem, eles não seriam escravocratas, mas são, né? Porque esse é o nosso presente passado, né? É o nosso passado presente, para poder dizer melhor. Acho que o Russell usa isso, né? Passados presentes, essa simultaneidade do presente com o passado. Então, o presente do nosso presente, porque o presente está sempre passando. Então, qual é o presente de agora, né? Qual é o presente atual, né? Desses presentes que a gente acredita que seja, né? Então, tem esse deslocamento, né? Para a gente poder questionar o próprio presente. E um presente do futuro, que são, claro, os projetos, né? A visada, né? O direcionamento, que é para onde estamos indo, né? E, claro, que esse direcionamento implica diretamente no nosso presente. Então, são esses tempos simultâneos que o Agostinho aponta segundo a leitura do Deleuze. No Imagem e Tempo, Cine 2. Eu vou trazer agora uma citação do Deleuze para poder, enfim, contrapor a do Ricoeur e aí a gente poder fechar esse primeiro raciocínio, esse primeiro programa, gravação sobre as narrativas do passado. Essa citação que eu vou trazer do Imagem e Tempo está num texto, num artigo meu que eu publiquei, foi publicado na revista do Departamento de Filosofia da PUC, né, da PUC Rio. Eu vou colocar na descrição, tanto dos podcasts quanto do YouTube, eu vou botar o link para esse artigo. Tem sobre o Paul Ricoeur, eu também escrevi, publiquei isso que eu estou falando, né? Saiu em capítulo de livro, né? Literatura em Movimento, mas eu não consegui transformar aquele EPUB em PDF de uma maneira direita, né? Então não consegui colocar no academia.edu. Na verdade eu queria muito ter esse PDF, né? Consegui fazer essa parte técnica aí direito, então não dá para colocar o link, né? Esse que é o problema, mas isso está na minha tese de doutorado, que enfim, não sei quando, mas em alguma hora a UF vai botar no ar, né? Tem um capítulo longo sobre essa questão, que tem o Paul Ricoeur, tem o Hayden White, tem o Carlo Ginzburg, tem o François Hartog, só não tem o Deleuze porque a verdade é dura, né? Eu não pude colocar o Deleuze, enfim, não pude, né? Mas a vida é dura. E já que eu não pude ir lá, eu boto aqui, enfim, o texto está lá, um texto institucional, né? Se fosse um texto meu autoral mesmo, com certeza o Deleuze estaria. Então vamos trazer aqui o Deleuze para poder contrapor ao Paul Ricoeur. Assim fala ele sobre as imagens cristais, ou a descrição cristalina. Olha só, em termos bergsonianos, o objeto real
Não, um objeto real, né? Não estamos falando de abstração, né? Em termos bergsonianos, o objeto real reflete-se numa imagem especular, tal como no objeto virtual, que por seu lado e ao mesmo tempo envolve ou reflete o real. Há coalescência entre os dois. Há uma convivência entre esses dois objetos, o objeto real e o objeto virtual, ou essa imagem especular. A formação de uma imagem bifacial, atual e virtual. É como se uma imagem especular, uma foto, um cartão postal se animassem, ganhassem independência e passassem para o atual, com o risco da imagem atual voltar ao espelho, retomar lugar no cartão postal ou na foto, segundo o duplo movimento de liberação e de captura. Então, essa foto, esse cartão postal, né, nos leva, né, ao virtual, ou seja, esse tempo que está encapsulado, esse tempo que a gente não tem acesso a partir da nossa consciência, é um tempo inconsciente, para dizer da maneira mais simples. E a gente vê esse tempo passado, né, na foto, a gente acessa esse virtual e a partir da leitura, né, do que aquela foto nos traz naquele momento, a gente atualiza esse passado, né? A gente pode pegar, largar de lado e falar, tá bom, deixa de lado, ou seja, o atual volta de novo para dentro da foto, se capsula de novo, vira um virtual, ou a gente pode usar essa recordação para alguma coisa, ou seja, atualizar essa lembrança, né? Ou atualizar o que antes era pura virtualidade. Continuando. A imagem cristal ou a descrição cristalina tem mesmo duas faces que não se confundem. É que a confusão entre o real e o imaginário é um simples erro de fato, que não afeta a discernibilidade deles. A confusão só se faz na cabeça de alguém. Ou seja, não existe nos objetos, né, ou nessas imagens uma diferença, uma confusão entre real e imaginário. Se existe uma confusão entre esses dois, estaria na cabeça da pessoa, né? Só que logo depois o Deleuze vai dizer também que não é bem isso, porque quem diz que a confusão acontece na cabeça da pessoa é o Robert Grillet, né? Tem toda uma discussão sobre o ano passado em Marineambá, alguns artigos do Robert Grillet sobre isso e tal, sobre essa questão das temporalidades nas imagens cinematográficas. O Bazin também entra nisso. Na verdade, o livro começa com essa discussão e mais ou menos o centro, né, do livro, o núcleo dele é sobre a imagem cristalina lá na frente. Eu acho que se tivesse que dividir esse livro da imagem-tempo em dois núcleos, seria sobre os cristais do tempo e sobre as potências do falso. Acho que são dois conceitos centrais, né? Então, essa discussão já está ali, em germe, no início do livro. Bazin, Robert Grillet e tal, ele vai trabalhando isso com o tempo. Ou seja, não dá para refazer esse debate aqui. Mas só para, quando ele diz a confusão só se faz na cabeça, né, coloca entre aspas, ele está aludindo ao Robert Grillet. Que foi acho que é com René, né, Resnais, sei lá, enfim, não sei como é que pronuncia, que fez esse filme ano passado em Marineambá, né? E as discussões posteriores a essa colaboração, né, entre eles. Então vamos lá, continuando. Enquanto a indiscernibilidade constitui uma ilusão objetiva, ela não suprime a distinção das duas faces, mas torna impossível designar um papel e outro, cada face tomando o papel de outra numa relação recíproca ou de reversibilidade. Com efeito, não há virtual que não se torne atual em relação ao atual, com este se tornando virtual sob essa mesma relação. São um avesso e um direito perfeitamente reversíveis. São imagens mútuas, como diz Bachelard, nas quais se efetua uma troca. A indiscernibilidade, indiscernível, né? A indiscernibilidade do real e do imaginário, ou do presente e do passado, do atual e do virtual, não se produz, portanto, de modo algum, na cabeça ou no espírito, mas é o caráter objetivo de certas imagens existentes, duplas por natureza. Ou seja, a confusão, se existe na cabeça da pessoa, na verdade não existe uma confusão, mas uma indiscernibilidade. Por que é difícil falar essa palavra? Pelo menos para mim, né? Uma indiscernibilidade entre o real e o imaginário. Não existe a confusão, né? Mas existe essa indistinção ou indiscernibilidade entre essas duas imagens, a imagem real e a imagem imaginária, né? Imagens mútuas, como diz
o Bachelard. Então o caráter objetivo, né, dessas imagens é que elas são sempre duplas. Bom, o que isso quer dizer considerando as reflexões do Paul Ricoeur, né? Aí eu acho que isso que se deveria gravar, né? Que não existe um tempo que se foi e um tempo a ser narrado, mas os dois tempos existem simultaneamente. Claro, porque o passado, né, está sempre afetando o presente, o passado de certa maneira é presente, né, é um passado presente, né, e é por isso que se narra. Se esse passado não fosse presente, não se narraria. Então essa distinção que o Paul Ricoeur, o Deleuze pode parecer difícil, mas tu vê como a gente chega até numa solução fácil, né, e relativamente elegante. Esse problema que é tão angustiante, passa tanta angústia quando a gente lê o Paul Ricoeur, esse problema na verdade não é que ele não existe, na verdade, né? Não existe, né? Como ele fala, olha só como é que o Paul Ricoeur fala. Aqui devo confessá-lo, ele deve confessar, né? Ou seja, o próprio limite da reflexão dele. O bom do Paul Ricoeur é que ele é muito honesto, né? Aqui devo confessá-lo. A epistemologia da operação historiográfica atinge seu limite interno ao beirar os confins de uma ontologia do ser histórico. Caraca, ou seja, a operação historiográfica nunca é capaz de lidar com o passado. Isso é muito bizarro, né? Isso é muito louco. Uma conclusão como essa, né? É quase, ao mesmo tempo você está considerando muito a historiografia como uma coisa muito sofisticada, uma coisa que fica com impacto, né? Quando ele vai falar do esquecimento e tudo mais, né? Todo o problema da memória também que ele trata na primeira parte do livro. Ou seja, a historiografia ou a história como algo muito importante, dá uma supervalorização à história, ao mesmo tempo ele fala não, mas a história por si também não consegue resgatar nosso próprio núcleo existencial enquanto tal, né? O sentido das coisas, né? Acho que nessa questão da ontologia, do ser, da existência, como se a história não conseguisse, talvez por uma limitação epistemológica ou pela questão ontológica não casar com a questão epistemológica, não conseguir dar conta desse sentido, né, das coisas. Então isso diminui muito, né, a reflexão do Ricoeur, né, que encaminha numa situação, numa trilha muito, muito interessante. Mas é isso, eu quis expor o pensamento do Paul Ricoeur, já que é um pensamento muito importante na teoria da história, faz parte também da história da historiografia, né, de todas as reflexões da história da historiografia, e apontar para algo diferente, né, ou para uma solução mais diferente, talvez mais elegante, que para mim está exposto de uma forma muito clara no Deleuze, né? Gilles Deleuze, em especial nos livros dele sobre o cinema e especialissimamente no segundo volume. É isso, a gente dá sequência à série aí com o tempo. Um abraço para todo mundo e gostou, escreve aí, tá? Se inscreve, comenta, fala comigo, chama.